Fala, Fiel, tranquilo? O craque Neto deu uma super aula de Corinthians agora, se rendeu a Hugo Souza e cravou o goleirão aí, titular da seleção brasileira. Tem uma matéria super especial sobre o nosso goleirão, atual convocado aí da seleção brasileira. E aí, acredita em Hugo Souza, titular da amarelinha na Copa do Mundo? Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Então, quer colocar o Hugo? Então bota a matéria do Hugo aí. Bora lá. A torcida do Corinthians é o que ela canta. Maloqueiro, sofredor. Ela faz questão de externar isso. A história desse clube é assim. Mas esse lado sofredor não tem nada a ver com dor aqui no Corinthians. Esse lado sofredor aqui é orgulho, sabe? Quando Hugo Souza fala da torcida do Corinthians, ele tá falando dele também. Porque ele sabe o que é sofrer e sabe melhor ainda o que é dar a volta por cima. Criado na base do Flamengo, o Neneca, como ficou conhecido, viveu intensamente altos e baixos na carreira. Brilhou nas categorias de base e em 2020 ganhou sua grande chance no profissional do rubro-negro. Apesar do início promissor, passou por um período de incerteza, enfrentou duras críticas da imprensa e da torcida por falhas em campo e acabou perdendo espaço no elenco. A pressão foi ficando cada vez maior e Hugo perdeu a confiança que demonstrava ter no início. Do Flamengo, ele foi para o Chaves de Portugal emprestado. Longe dos holofotes brasileiros, teve medo de não ser mais lembrado. E naquele momento, Hugo já não podia contar com seu maior incentivador, o pai. Jorge era seu principal combustível, seu porto seguro. Falar dele pra mim é muito fácil, porque é meu maior ídolo, quem me deu tudo. Quem sofreu tudo que tinha que sofrer comigo. Era o cara que passava horas e horas em ponto de ônibus comigo, era o cara que pedia dinheiro emprestado para as pessoas para que eu não pudesse perder treino. Mas tudo que vai acontecer na minha vida ele já sabia. Tudo que eu tô passando hoje, ele já sabia lá atrás. Tudo que eu ainda vou viver, ele já sabia. Ele sabia, Hugo. Você precisava de um recomeço. E ele veio, do jeito mais inesperado, com uma ligação do Fabinho Soldado. Quando surge a oportunidade de uma negociação para vir para o Corinthians, e ele me faz uma pergunta, que talvez ninguém saiba disso, e aí ele me faz a seguinte pergunta, ele fala: Hugo, eu quero saber qual Hugo eu vou contratar. Se é o Hugo que vai me dar resultado em campo, que eu conheço, e eu conheço do potencial, ou se é o Hugo que pode me atrapalhar. E eu falei assim: você pode me contratar e você vai ver o resultado dentro de campo. No Corinthians, Hugo se reencontrou. Logo nos primeiros meses, decidiu disputas de pênalti, fez defesas importantes para a retomada do time no Brasileirão e conseguiu criar uma identificação muito forte com a fiel torcida. Já dava para ver que ele se sentia parte do bando de loucos. E a volta por cima foi coroada esse ano. Seu primeiro título com a camisa do Corinthians, com a faixa de capitão no braço, pegando o pênalti na final contra o maior rival. Chega, partiu, pé esquerdo, defendeu! Hugo Souza! Mas ainda faltava alguma coisa. Eu acredito que continuar fazendo meu trabalho, o Corinthians vai me ajudar, junto com o trabalho que vem sendo feito, a conseguir esses objetivos, e com certeza é um sonho estar na Copa do Mundo, seleção brasileira, e não posso deixar de sonhar com isso. Tenho 25 anos, dá tempo ainda. Dá mesmo, Hugo. E o nome na lista do técnico Ancelotti veio para premiar um goleiro que definitivamente renasceu para o futebol com a camisa alvinegra. Hugo! Para emocionar e dar esperança a essa torcida corintiana! Parabéns a Kit Kat e parabéns ao Adriano também. E aqueles que têm inveja do Hugo, ou que acham que o Hugo não seja um bom goleiro, ou porque tem ressentimentos, ou porque não tem um entendimento, a gente tem que ser justo.
nas colocações da gente. O Hugo, menino, que falhou contra o São Paulo, quem nunca falhou? Quem nunca tomou um frango? Quem nunca fez uma caca na vida? Quem nunca? E esse menino, ele veio para o Corinthians num gás, numa disposição que o Veloso, que é um dos maiores goleiros da história, já tinha falado sobre isso. Teve muita gente que escolheu o Tadeu. Lembra disso? Uhum. A gente estava na viagem, lembra? Lembro. Aí eu falei, não, esse não. Liguei, falei, não, Tadeu não. Esse é o Tadeu, cara. não, esse é o cara. E aí, ele é um baita goleiro para mim, que, por sinal, um dos melhores do futebol brasileiro. No momento, quem é melhor é o Everton, daquilo que ele vem fazendo de regularidade. Mas, para mim, o Hugo é melhor que o Everton. Mas, para você, que você for um baita goleiro e que tinha que ter ido de Copa do Mundo, o Hugo tem que ser titular da seleção e a convocação dele, meu querido. E não adianta ficar com inveja do Hugo. Morde o cotovelo. Hoje, dos 3 que estão lá, o Hugo tem que ser titular, né? É que o Alisson vem já 2 Copas jogando. Tem o Tafarel. O Tafarel que o Alisson levou para o Liverpool, que é o treinador dele no Liverpool, porque o Alisson levou ele para lá. E aí o treinador de goleiro faz essa ponte aí com o treinador e dos goleiros. Então, a preferência do Alisson, mas para mim não. Tecnicamente, quem está jogando mais, quem está apresentando mais, e também pelas oportunidades que o Alisson já teve, o Hugo tem que ser o titular da seleção hoje. Show já! Eu acho que em questão de oportunidade tem que ser o Hugo. Agora, para o título, né, eu acho que ainda o Alisson está um pouco na frente dele, em questão de... Mas, assim, eu acho que é uma questão de tempo. Também, o Alisson arrebentou no Liverpool esse ano. Essa temporada, fez o ele foi jogo bem bom da vida dele contra o PSG, que não valeu nada, depois foi eliminado. Mas, assim, eu acho que é uma questão de tempo. Uma questão de tempo já para o Hugo ser titular. Acho que, para mim, foi a melhor contratação dos últimos tempos da história do Corinthians. O Corinthians nunca acertou tanto em um jogador igual. Assertivo, né, que você fala, né? Assertivo, Assertivo que fala, né? Assertivo, é. Assertivo. Nunca foi tão assertivo tá tudo na conta do Fabinho Sargento. A gente não sabe se é sargento ou é soldado. Não, agora. ele é tenente. Tenente já? Hoje ele tá para coronel. Coronel Porque já? quem manda é ele hoje. Vixe, com 2 presidentes, ele coronel, então ele tá bem pra caramba. Então é uma questão de tempo, Hugo. Questão. Uma questão de tempo. Tá, questão. Meu querido Queixada, qual é a questão? Ô, Neto, você sabe que o comentário... Craque Neto. Você sabe que o comentário do Ancelotti, para as pessoas que estavam vendo o jogo lá em Itaquera no último domingo, é que ele ficou impressionado com a atuação do Souza. Souza fez... o Hugo Souza, ele fez uma... Não, o Hugo Souza. Ele fez uma grande atuação num jogo que não foi um jogo fácil para o Corinthians, né? O Corinthians sofreu um pouquinho contra a equipe do Vitória. E respondendo a tua questão, craque Neto, para mim seria, sim, titular já nesse jogo contra o Equador e colocaria como titular diante do Paraguai na terça-feira da semana que vem. Porque a história de vida dele, que a história de goleiro, não é fácil, né, Veloso? Não. É tomar um frango. E um frango... Não foi frango, na verdade foi um erro. Que ele cometeu em relação... dominou a bola errada. Dominou, mas foi erro. É erro. Meu irmão, você está em dúvida, mete a bola para escanteio. Meu irmão, você está em dúvida, chuta para lateral. Eu aprendi isso com os goleiros, porque ali é o raio do gol. Mas o que esse cara jogou no Aves e também jogou no Sub-20 que vocês fizeram. E no Corinthians, é impressionante. 25 anos, o Corinthians e também a seleção tem goleiro para 2, 3 Copas do Mundo. E o Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, também, se tivesse, aí cada um escolhe aquilo que quer da vida, se tivesse optado em ficar no futebol brasileiro, ou você também, Carlos Miguel, estaria na seleção brasileira, mas você escolheu outra coisa, e você é um baita goleiro. Sim, para mim, os dois, né? O Carlos Miguel, aliás, deveria voltar. O Palmeiras deveria ir atrás dele. Goleiro jovem ainda, que tem um futuro brilhante, não está sendo aproveitado, parece que quer voltar para o Brasil, seria uma ótima opção para o Palmeiras. Que já tem o Everton com 38. E o Lomba também. Não, o Lomba vai sair, né? Não vai mais, renovou. Não, mas no final do ano vai renovar mais no final do ano e depois ir embora. Não dá para você ficar com 2 goleiros de 39 anos, pô. Não dá. Precisa ter um mais jovem e seria o Carlos Miguel. O Palmeiras tem que contratar o Carlos Miguel mesmo, você tem toda a razão. Eu acho que seria um ótimo nome para o Palmeiras, um goleiro jovem. Quem? Jandrei. Goleiro jovem. O Jandrei não dá. Jandrei de São Paulo. Não, o Jandrei de São Paulo não é goleiro, ele é meia. O Hugo, não é fácil assim um goleiro assumir um clube grande como o Flamengo, como o Hugo assumiu muito jovem ainda. Aí ele errou, saiu, teve que andar, voltou no Corinthians agora mais maduro, mais experiente. É uma trajetória parecida com a minha, porque eu entrei no Palmeiras muito novo também,
acabei oscilando, fui emprestado, depois voltei, e aí também foi um momento de... Essa última defesa que ele fez contra o Atlético Mineiro foi absurdo. Foi do Rony. Eu acho assim, tão desumano, assim, do craque igual ele. Porque ele é craque no gol, né? E foi muito merecida a convocação dele, que ele tenha toda... Eu não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em competência e vagabundice. Isso que eu acredito. O cara que é vagabundo tem azar. O cara que é bom não tem sorte. Mas sorte... Mas você acha que eu tive sorte, então, de fazer mais de 200 gols na carreira? Você teve sorte, você tem sorte por ser o jornalista que você é. Não é sorte não, meu irmão. É competência. Quem depende de sorte, meu irmão, tá... Para não falar outra coisa. E aí, Fel, você aposta no desempenho e futebol do nosso goleirão Hugo Souza para desbancar os goleirões lá da Europa e talvez ser titular aí do Brasil na Copa do Mundo? Ou você acredita ainda que ele não tá nesse nível? Deixa aí nos comentários. Mas o que importa é que o nosso goleirão tá em uma ótima fase, já é ídolo da torcida do Corinthians, teve uma identificação muito forte com a Fiel desde que chegou. E eu não tenho medo de arriscar que ele possa ser aí o segundo Cássio na história do Corinthians. O Hugo Souza já declarou seu amor, sua paixão, identificação aí pelo nosso Coringão. E se for do desejo dele continuar desempenhando esse futebol, pode ser muitos anos aí vestindo a nossa camisa do Coringão. O Hugo Souza agora que vai ter a sua segunda participação na seleção brasileira e toda a fiel torcida aí empolgada para que ele pelo menos entre em campo, né, fiel? E será que desempenhando o futebol que ele vem desempenhando, fazendo defesas milagrosas, defendendo pênalti, não pode brigar pela titularidade aí com Alisson, Ederson, entre outros ali da seleção? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, fiel, fortaleça com aquele like de sempre. Se inscreva no canal porque é de graça e você vai ficar por dentro de tudo do Coringão. Se já é inscrito, ativa o sininho, coloca a opção todas porque o YouTube não vai te avisar, trazer alerta ali que tem vídeo novo, nem vai mostrar a notificação e você vai ficar por fora aí de tudo do Coringão. Então ativa as notificações, coloca a opção todas. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou, até o próximo vídeo. Valeu!